Boa tarde. Hoje, 18 de julho de 2020, estou iniciando a terceira apresentação da série Superiores Invisíveis. Na apresentação passada, eu mostrei o ritual de coroação dos reis britânicos e especifiquei que ele é composto de 3 etapas. A primeira etapa, a principal, que é a unção. A segunda etapa, a apresentação das insígnias ou as regálias reais. E a terceira etapa, a coroação propriamente dita. Também mencionei lá que durante a coroação é tocado um hino intitulado Zadok the Priest, traduzindo Zadok o sacerdote, e que este hino nos remete aos tempos bíblicos de Salomão. Então eu pergunto, por que a realeza britânica observa tanto esses preceitos bíblicos? Respondendo a esta curiosa questão, trarei em meu auxílio o livro O Santo Graal e a Linhagem Sagrada, de Henry Lincoln, Michael Begent e Richard Ley. Neste livro eu selecionei partes de textos que eu vou ler aqui. A página 233, sob o título A Lenda do Cálice Sagrado. O cálice, na forma de uma relíquia ligada de modo místico a Jesus, gerou grande quantidade de romances e longas narrativas poéticas que até hoje pasmam a imaginação. Existem evidências abundantes, documentadas, de que alguns membros da hierarquia nacional-socialista da Alemanha acreditavam na existência física do cálice. Durante a guerra, escavações foram realizadas no sul da França, com o intuito de encontrá-lo. Na opinião da maioria dos estudiosos, o primeiro romance genuíno sobre o cálice data de aproximadamente 1188, o ano crucial que testemunhou a queda de Jerusalém e a suposta ruptura entre a Ordem do Templo e o Monastério do Sinai. O romance em questão é intitulado Le Roman de Perceval, ou Le Conte del Graal. Ele foi composto por Chrétien de Troyes, que seria ligado, de maneira indeterminada, à corte do Conde de Champagne. O trabalho em si fornece um padrão geral e constitui o protótipo de narrativas posteriores. Seu protagonista é chamado Parsifal, descrito como filho da dama viúva. Esta denominação é, em si, significativa e intrigante. Havia sido empregada durante muito tempo por certas heresias dualistas e gnósticas, às vezes por seus próprios profetas, às vezes pelo próprio Jesus. Posteriormente, ela se tornou uma designação cara à maçonaria. Farei aqui uma pausa para ressaltar um termo muito utilizado pela maçonaria: os filhos da dama viúva. Quem é, então, essa dama viúva? E mais, quem são os filhos da dama viúva? Veremos, então, isso agora, para depois continuarmos com a leitura deste mesmo livro, Santo Graal e a Linhagem Sagrada. No livro Raízes del Cristianismo en el Antigo Egipto, capítulo 2, intitulado Seus Epítetos, no subtítulo Messias, está escrito: o conceito de nascimento do Messias sem relações sexuais originou-se no Antigo Egito. Diz que Ísis concebeu seu filho Horus após a morte de seu esposo Osíris. A força cósmica responsável por sua fecundação era Messé, a estrela do crocodilo, conforme o feitiço 148 dos textos dos sarcófagos, que diz: a estrela do crocodilo Messé ataca. Ísis acorda grávida com a semente de Osíris, ou seja, Horus. Quem é então a dama viúva? Está claro que a dama viúva é Ísis, viúva de seu marido Osíris. Uma vez identificada a dama viúva, falta-nos identificar os filhos. Entretanto, isto ficará para um pouco à frente. Voltando agora ao livro O Santo Graal e a Linhagem Sagrada, vou ler alguns trechos selecionados por mim sob o título A História de Wolfram von Eschenbach, a página 240. O mais famoso e mais significativo dos romances sobre o cálice é Parsifal, composto entre 1195 e 1216. Seu autor foi Wolfram von Eschenbach, um cavaleiro originário da Bavária. No início de Parsifal, Wolfram afirma que a versão de Chrétien sobre a história do cálice é errônea, enquanto a sua é precisa, pois baseada em informação privilegiada. Explica depois que obteve esta informação de um certo Quixote de Provence, que por sua vez a recebera de um certo Flegetanes. Sobre esse Flegetanes, Wolfram fala o que segue:
Flegetanes, um pagão, havia conseguido um grande renome graças aos seus conhecimentos. Este pensador da natureza descendia de Salomão e nascera de uma família que havia sido durante muito tempo israelita, até que o batismo se tornou seu escudo contra o fogo do inferno. Flegetanes, o pagão, viu com seus próprios olhos nas constelações coisas que ele, por timidez, não contava. Mistérios ocultos. Disse que havia algo chamado cálice, cujo nome ele havia lido claramente nas constelações. Um grupo de anjos havia deixado o cálice na terra. É importante observar pelo menos 4 itens entre os que pedem comentário nesta passagem. Um deles é que a história do cálice envolve aparentemente a família de alguém chamado Mazadã. Outro é que a casa de Anjou é de algum modo de grande importância. Um terceiro é que a versão original da história parece ter sido filtrada da Espanha muçulmana para a Europa Ocidental através dos Pirineus. Mas o elemento mais surpreendente da passagem é que a história do cálice, na forma como Wolfram explica sua derivação, seria em última instância de origem judaica. Se o cálice é um mistério tão puramente cristão, por que deveria seu segredo ser transmitido por iniciados judeus? Por que deveriam escritores judeus ter tido acesso a material especificamente cristão, desconhecido pela própria cristandade? E ele torna claro, com inúmeras referências ao longo do seu poema, que o cálice não é meramente um objeto de mistificação e fantasia gratuitas, mas um meio de ocultar algo de imensa importância. Insinua repetidamente que o leitor deve ler nas entrelinhas, gotejando pistas sugestivas aqui e ali. Ao mesmo tempo, reitera constantemente a necessidade do segredo, pois nenhum homem pode jamais ganhar o cálice a menos que seja conhecido no céu e que seja chamado pelo nome até o cálice. E o cálice é desconhecido, exceto por aqueles que foram chamados pelo nome, a companhia do cálice. Ora, o que tem tudo isto que eu acabei de ler com a realeza britânica? Simples. O ritual de coroação é composto por uma unção. Durante a coroação é cantado um hino que nos remete a Salomão. Na Bíblia, no primeiro livro de Reis, capítulo 1, versículo 39, está escrito: Zadok, o sacerdote, tomou do tabernáculo o chifre do azeite e ungiu Salomão. Tocaram a trombeta e todo o povo exclamou: Viva o rei Salomão! O que eu acabei de ler envolve mistérios judaicos, mistérios cristãos, israelitas, o rei Salomão, a casa de Anjou, que é uma casa ancestral da realeza britânica, e envolve também Jesus, o cálice, fala que o cálice é de origem judaica, e em falando em cálice e Jesus, isto nos leva ao Graal. E o Graal nos remete à realeza britânica, através do brasão de armas de Sua Majestade a Rainha da Inglaterra, Elizabeth II. Este símbolo encontra-se na porta do Palácio de Buckingham, encontra-se também no púlpito do primeiro-ministro, quando ele fala ao público, e em muitos outros lugares. Mas o que tem, afinal de contas, este brasão de armas a ver com tudo isso que eu acabei de falar, inclusive com respeito ao Graal? Existe alguma ligação entre tudo isso? Sim, existe. Para isso eu os remeto ao livro de Margaret Starbird, intitulado Maria Madalena e o Santo Graal, a mulher do vaso de alabastro. No capítulo 7 deste livro, intitulado O Unicórnio e a Dama, com um subtítulo La Dame à la Licorne, está escrito: A tapeçaria La Dame à la Licorne, exposta no Museu de Cluny, em Paris, exalta o feminino e as delícias dos sentidos. Nos 6 painéis da peça, a moça aparece em um fundo vermelho coberto com minúsculas flores e animais de todos os tipos, inclusive coelhos, que, dada a sua reputação de grande fertilidade, eram dedicados à deusa do amor. Está vestida com brocados floridos e usa joias, enfeites e penteados do final do século XV. Ela segura um espelho, símbolo mais frequentemente associado a Vênus Afrodite, no qual o unicórnio está refletido. Ladeando-a, em cada painel, vê-se um leão de Judá e o próprio unicórnio, 2 símbolos medievais de Cristo. Ora, estes 2 símbolos de Cristo
o leão de Judá e o unicórnio são exatamente os símbolos que se encontram no brasão de armas de Sua Majestade, a Rainha Elizabeth II. Além disso, neste brasão de armas, encontra-se ainda mais uma peça ligada ao judaísmo, que é a harpa do rei Davi. Continuando no livro de Starbird, um pouco mais adiante, no subtítulo A Heresia do Graal e o Unicórnio Caçado, lê-se o que segue. Há outra pista nas tapeçarias do unicórnio que as liga de forma indelével à heresia do Graal. Nós já identificamos os símbolos predominantes da deusa do amor, as rosas, a lua crescente, os coelhos e o espelho. E sabemos que tanto o leão quanto o unicórnio são símbolos de Jesus Cristo e dos reis de Israel. Ainda que o unicórnio seja 7 vezes mencionado na Bíblia, em Números 23, 22, Números 24, 8, Deuteronômio 33, 17, Jó 39, 9, Salmo 29, 6, Salmo 92, 10, Isaías 34, 7, ainda que o unicórnio seja mencionado tantas vezes na Bíblia, há quem diga que os escribas judeus incorreram em erro pelo fato do unicórnio ser um animal mítico que nunca tenha existido, tanto que nas Bíblias em português todos os unicórnios foram substituídos por boi selvagem, o que é um erro muito grande, porque embora o unicórnio seja um animal mítico, ele foi introduzido nas Bíblias hebraicas de caso pensado como uma metáfora que eu depois irei explicar a vocês. Por enquanto, basta-nos saber que os unicórnios são procedentes da Bíblia e, por sua ligação com a Casa Real de Windsor e com a realeza britânica, os unicórnios se encontram no brasão de armas de Sua Majestade, a Rainha. Ainda assim, nas Bíblias gregas Septuaginta, elas ainda mantêm o unicórnio. E a Bíblia, versão King James, do rei James, na Inglaterra, os unicórnios ainda são mencionados. Por exemplo, no Salmo 92, da Bíblia do rei James, está escrito lá: But my horn shall thou exalt like the horn of a unicorn. I shall be anointed with fresh oil. Traduzido, mas o meu chifre será exaltado como o chifre de um unicórnio. Eu serei ungido com óleo fresco. Vale a pena aqui também aproveitar este momento e fazer uma consideração sobre a anteriormente mencionada Casa de Anjou. No livro Parsifal, de Wolfgang von Eschenbach, que é este livro que está aqui, está escrito na página 26, sob o título Anjou, e eu aqui vou remetê-los deste livro Parsifal para um livro intitulado O Mito Jesus, a Linhagem, de minha autoria, publicado em 2010, que comento sobre a Casa de Anjou, o que eu vou ler aqui. Na Idade Média, Anjou era um antigo e poderoso estado, e desde o século IX, a possessão dos condes descendentes de Fulco Vermelho. Em 1129, Matilda, neta de Guilherme o Conquistador da Inglaterra, casou com o conde Geoffroy Plantagenet de Anjou, que se tornou o pai de Henrique II da Inglaterra e avô de Ricardo Coração de Leão e do rei John. Assim, embora Anjou nunca tenha sido um reino como Wolfram diz ter sido, os descendentes do conde Geoffroy foram reis da Inglaterra nos dias de Wolfram, e seus descendentes, por sua vez, constituíram a linhagem real da Inglaterra por séculos desde então. A Casa de Anjou, de origem babilônica, na Idade Média, se unira por casamento à descendência de Carlos Magno e, consequentemente, à dinastia carolíngia, que se iniciara com Carlos Martel, avô de Carlos Magno. Tudo isto nos leva à conclusão de que a Inglaterra, embora tenha sido governada por uma casa normanda, seguindo-se da francesa Angevin Plantageneta, Tudor, da escocesa Stuart, da alemã Hanover e culminando com a atual Casa de Windsor, todas pertenciam à mesma linhagem, a linhagem de Carlos Magno, aliada à linhagem babilônica de Anjou. Esse meu livro, escrito e publicado no ano de 2010, tem um anexo intitulado A Vinha do Senhor. Neste anexo, eu traço a genealogia de várias pessoas famosas
O encarte está aqui. Este é o anexo do meu livro. Nesse meu livro, a primeira capa e a última capa tem fotografias de algumas das pessoas que estão com suas genealogias nesse anexo que eu acabei de apresentar. E na parte interna das capas eu tenho, e vou só mostrar alguma coisa para vocês aqui das pessoas que estão nessas genealogias ali. John Fitzgerald Kennedy, Wernher von Braun, Elizabeth Angela Marguerite Bowes Lyon, a rainha mãe, Hillary Rodham Clinton, Norma Jean Baker, Marilyn Monroe, Charles Philip Arthur George Mountbatten, Windsor, Barack Hussein Obama, Colin Luther Powell, George Walton Lucas Jr., Diana Frances Spencer, Elvis Aaron Presley, Tom Hanks, Elizabeth Alexandra Mary de Windsor, William Jefferson Blight IV, que é o William Bill Clinton, Steve McQueen, George Walker Bush e muitas outras pessoas que eu não vou ler aqui. Só como informação para aquelas pessoas que desconhecem, a autora do livro que eu acabei de mencionar, Margaret Starbird, se relaciona ao Graal como uma heresia. Isto porque o Graal nunca foi reconhecido pela Igreja. Até hoje, o Graal, para a Igreja, é uma invenção. Na Idade Média, era uma heresia. Hoje, a Igreja não dá mais importância para isso. Mas ela não reconhece o Graal como algo válido dentro dos seus cânones. Muito obrigado a vocês, espero que tenham gostado e espero que isto tenha despertado o interesse de vocês e continuaremos na próxima apresentação. Muito obrigado, até lá.